A gente ganha pouco, mas não diverte, né? Sem dúvida. Agora tem uns caras que não dão risada, não, viu? Caboclo brabo. Opa, vamos lá. Mauro César Pereira da SPN. O Mauro O homem é um terror. Mauro é muito o bom. bloqueador geral da República, viu, Mauro? Me falam que você tem um prazer danado de bloquear um cara, igual a gente tem quando acha um cravo no rosto, aperta e ele sai inteirinho. Ou quando a gente mata um pernilongo. Boa tarde. Boa tarde, Milton. Você está equivocado, eu estou dando risada com vocês aqui, né? Você e o mestre Zaidan aí, eu estou sempre dando risada. Mas, olha, essa sua comparação é muito boa para certos elementos aí da rede social, né? Tem alguns que não valem muito mais do que um cravo, não, né? Esses haters, os caras que enchem o saco. Bloquear essa turma não é nem um prazer, é um dever, né? Porque não dá para você ficar convivendo com gente que vai para a rede social só para insultar, para criar polêmica, para ofender, esse tipo de coisa, né? E não são poucos, mas são minoria. Eu diria que, pelos meus cálculos, uns 4% mais ou menos. Você sabe que eu não gosto de propaganda, mas para essas malas aí que nós temos na internet, tem que patrocinar com Samsonite, não é mesmo? Não sei se a marca merece, digamos assim, esses elementos. Escuta aqui, eu quero colocar um som para você aqui. Por favor, Rafael Palmeira, substituindo... Você não queria dar aquela informação, você não quer dar aquela informação? Você está dizendo que hoje é aniversário da morte do Carlos Marighella. É isso, Ricardo Moreira Garcia? 44 anos da morte de Carlos Marighella. Coitado, boa tarde a todos. Que pena. Mas olha, ouça bem, ó. Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Flamengo 1, Rondinelli de cabeça, 0 para o Vasco da Gama. Ô Mauro César Pereira, você sente com o Alcei Bueno e Camargo o que eu sinto pelo Fiore Giliotti e Haroldo Fernandes. E também o Jorge Cury da Rádio Nacional. O Milton, esse homem narrava demais, é um negócio impressionante, cara. E que figura maravilhosa era o do Alcei. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, convivi com ele numa viagem que fizemos a Colômbia para cobrir Libertadores em 93, eu trabalhava no Jornal do Brasil. Ele na época estava no Sistema Globo de Rádio, né, na Rádio Globo do Rio de Janeiro, e convivi todos aqueles dias, aquela semana inteira. Fomos a Cali, a Medellín, para jogos do Flamengo contra o América e depois contra o Atlético Nacional. E o Dalcei era uma figura sensacional e narrava demais. O meu grande ídolo no rádio como narrador era o Dalcei Camargo, é o Dalcei Camargo. E esse gol aí, eu tinha 15 anos, foi até então, no futebol, o dia mais feliz da minha vida. Esse gol do Rondinelli de cabeça aos 43 do segundo tempo, dando o título do Carioca ao Flamengo, depois que o Flamengo perdeu em 76 a Taça Guanabara para o Vasco, com o Zico e o falecido Geraldo Soviador, que era um tremendo jogador, morreu com 22 anos, perdendo pênalti, e em 77 o Vasco foi campeão carioca, com o Tita perdendo o pênalti, o Vasco ganhando os 2 turnos e levando o título estadual. Então era um período em que o Vasco vinha com supremacia sobre o Flamengo, e esse gol abriu o caminho para o time comandado pelo Zico, que ganharia aí todas as taças possíveis, né? Vivendo a melhor história depois, a partir dessa vitória, o melhor momento da história do clube. O austero Mauro César Pereira e o doce Bernardo Ramos sabem mais de Flamengo e do Rio de Janeiro do que eu sei do Santos do Pelé. Agora, esse aí foi o único corne que o Zico bateu na vida? É isso ou é lenda? É lenda, né? Mas era muito raro. Esse gol tem um roteiro bem curioso, porque era o final do jogo. Na verdade, o Flamengo venceu o primeiro turno e o empate, esse jogo era a última rodada do segundo turno. O empate daria ao Vasco o título do segundo turno e os dois fariam uma final de campeonato, né? Aquela melhor de 3. Mas havia um temor muito grande entre os rubro-negros, porque 2 finais em pênaltis foram vencidas pelo Vasco nas temporadas anteriores, né? 7-6, Taça Guanabara, que era importante demais na época, e 77. Aí foi no segundo turno que valeu o título estadual. Então o empate, ele colocava o Flamengo numa situação, digamos assim, de muita pressão. E o Flamengo buscou o gol no final, a qualquer custo. A bola sai pela linha de fundo até um escanteio tolamente cedido pelo Marco Antônio, o ótimo lateral esquerdo, campeão do mundo de 70.
E o Zico estava por ali. A bola cai até nas mãos de um fotógrafo, o Duque, que trabalhava no Flamengo, o uruguaio, o pessoal chamava ele de Tchê, se não me engano. E ele pega a bola, joga para o Zico e ele fala para o Zico: Galo, vai lá que ainda dá tempo. Eram 42 para 43 minutos. Aí o Zico já estava por ali e foi bater o escanteio. Aí o Rondinelli vem na corrida, o Zico joga a bola na cabeça dele, ele salta com Abel Braga, hoje técnico, né? E cabeceia, a bola entra no campo direito do Leão, que foi uma vítima do Flamengo em muitas ocasiões nesses anos 70 e 80. O Mauro, a última vez que eu conversei com o Mauro pessoalmente foi no Morumbi, nos encontramos lá antes de um jogo, hoje o Flamengo e São Paulo no Morumbi. E o Mauro... Belo encontro. Eu só vi o Mauro uma vez, lá no Lelis Tratoria com o Eurico Miranda. Exatamente. O Mauro, você sabe que o Zico, até como pano de fundo, uma história que eu ia contar para o Milton, e vou aproveitar, acho muito melhor contar com você ouvindo, porque você fala para um público, não só, mas um público, em média, muito jovem. A ESPN tem um público muito jovem. E o que eu acho interessante, cada um fala como quer, né? Cada um comenta como quer, usa as expressões que quer, treinadores e tal. Mas eu estava falando aqui do Saldanha, e eu acho muito bom que, embora você fale para um público muito jovem, você não é dado a esses modismos que surgem na terminologia do futebol, né? Então o Tite, aliás, tem sido um exemplo acabado disso, né? Quando fala em terminal, último terço, externos e tal. A mala demais. E eu repito, cada um fala como quer, não há nenhuma proibição, censura a esses termos. Mas eu acho muito bom que você, mesmo falando para um público muito jovem, né, que você use a linguagem coloquial e tal. Eu estava lembrando aqui de uma história do Saldanha, porque eu estava me referindo ao Bebeto de Freitas, e isso obviamente nos remete ao Saldanha. Então a história é fantástica, e o Zico como pano de fundo. Foi um jogo Brasil-Iugoslávia, que todo mundo se lembra, até o Luciano do Vale, uma narração brilhante na TV. E no rádio, não sei se com Valdir Amaral ou com Jorge Cury, estava o Saldanha comentando, e veio a informação que o comentário, acabou o jogo, rápido aí, 3-0 Brasil, algo assim. Veio a informação ali pelo ponto, comentário de 30 segundos, porque tende a encerrar a jornada e tal, era uma coisa rápida. E aí, vamos imaginar que fosse o Jorge Cury, né? Vem aí o comentário de João Saldanha, as palavras finais da vitória do Brasil sobre a Iugoslávia, tal, falou o Jorge Cury. E o Saldanha, tendo de falar em 30 segundos, ele não precisou nem disso. Ele falou assim, o Brasil ganhou porque o Zico chama Zico. Se ele se chamasse Zikovic, teria vencido a Iugoslávia, né? Ou seja, é um resumo perfeito de um comentário rápido, coloquial, que todo mundo entende e genial. Quem ganhou foi o Zico. Se o Zico chamasse Zikovic, a Iugoslávia teria ganhado. E eu acho muito bom que você mantenha, eu não vou chamar de tradição, mas mantenha essa maneira simples de falar sobre futebol, Mauro. Olha, vindo de você, esse feedback, digamos assim, eu fico extremamente feliz, né? Porque a gente fica tentando o tempo todo errar o mínimo e acertar o máximo, né? E aí o retorno do público, o retorno dos companheiros, evidentemente, é super importante para isso. E eu acho que realmente, eu não gosto desses modismos, porque eu acho que, antes de tudo, o jornalista, especialmente que trabalha diante do microfone, no rádio, na TV, na internet, ele é um comunicador, queira ou não, ele está se comunicando com o seu público, e o público tem que entender essa comunicação. Eu desconheço que as pessoas conversem no bar, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nas ruas, na praia, onde for, no clube, sobre futebol, se referindo ao centroavante como jogador terminal, a zona do agrião, como diria João Saldanha, ou as imediações da área adversária ali, a intermediária e tal. Zona do agrião é bom demais. A zona do agrião é fácil entender, né? E já se consagrou como o último terço do campo. Por que dividir o campo em 3 pedaços, o último terço? Por que não dividir em 4, em 5 ou em 18 pedaços? Ora, faça-me um favor. Outro dia eu escutei alguém falar o último terço do segundo tempo. Os 15 minutos finais, caramba. O último terço do segundo tempo. Imagina o ouvinte, o telespectador, fazendo um cálculo para chegar à conclusão do que significa o último terço do segundo tempo. E, de fato, são modismos. Eu acho que é um certo deslumbramento de alguns colegas com esse tipo de expressão. Acho que até o Tite deveria evitar, porque ele, como técnico da seleção, ele fala para o público, o torcedor brasileiro, o povo em geral, e as pessoas têm que entender o que ele está falando.
quando fala um dialeto tatiquês, simplesmente ele impede que as pessoas consigam compreender. Fica parecendo uma falsa erudição, são algumas muletas que são utilizadas para impressionar muitas vezes as pessoas. Está impressionando só os desavisados, porque na verdade muitas vezes esse discurso não contém nada. E eu lamento que alguns colegas, que são muito bons em análise tática, conhecem, enxergam muito, não simplifiquem o linguajar, acabem adotando esse dialeto, né, o tatiquês, de uma forma muito radical, que acaba até desestimulando o público a se interessar pela tática, que é uma parte super importante no jogo de futebol. Ô Mauro, você tem que guardar com muito carinho esse elogio do Super Zaidan, porque é uma coisa rara. Ele escolhe palavras e tal, mas há muito tempo que eu não ouço ele elogiar tanto uma pessoa como elogiou você. Mas você tem razão, Cláudio Zaidan. Você é o cara mais sério que eu conheço, apesar de caipira do rabo grosso. E o Mauro é muito bem informado. Você falou de Flamengo. Na verdade, além de saber do Flamengo, sabe tudo de futebol. E futebol inglês. Do Rio, do futebol Bom inglês, Sucesso, do Campo futebol internacional, futebol argentino. Aliás, temos algo em comum lá, porque ambos gostamos do Racing. Eu acho que por causa do Serras, que veio pro Santos. E pro Perfumo também. Roberto Perfumo. Agora, Mauro, eu gostei de 3 Mauros na Crônica Esportiva. Mauro Nóbrega, Mauro Pinheiro e Mauro César Pereira. Então são 4, porque você... Não, aquele outro lá eu não suporto. É o seu maior amigo. Esse Mauro Alexandre, não sei o quê, eu vou mandar ele... Eu falei pro Bolsonaro para mandar ele embora do país. Entendeu? Deus. Agora vamos ouvir de novo o do Alcei Bueno de Camargo, que eu conheci no Hotel Polo de Roma em 1990. Foi a única vez na vida que eu vi o moço de Marília. Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Flamengo 1, Rondinelli de cabeça, 0 para o Vasco da Gama. O Mauro César Pereira falou do Alcei na Globo, eu não lembrava. Lembrava dele o sinalzinho aí da Tupi. Tupi, esse é Tupi. Agora, do Alcei, o Mauro César Pereira, não tem mais esse som no Maracanã. Acabaram com esse som no Maracanã, cara. Pra mim não tem nem mais Maracanã, viu? Eu tô com o Zaidan, o Maracanã. Agora tem o Nil Maracanã, que mais parece uma arena ucraniana, né? Aliás, era muito marcante, né, nesse período, anos 70, anos 80, nos grandes jogos, especialmente com o Maracanã socado de gente, 100 e tantas mil pessoas. 2 sinais sonoros você ouvia muito facilmente, né? O sinal sonoro da Rádio Globo, quando o Jorge Cury chamava "anotem sempre o placar do Maraca", né? E você ouvia o sinal sonoro, que aliás é parecido com o da Band. E esse sinal sonoro do sininho da Rádio Tupi, quando o Dolcei falava, né? Ele chamava o tempo de jogo, ele gritava "no Maracanã", e aí entrava esse sinal 3 vezes, né? E a terceira vez sempre com muito eco, né? O Rádio Carioca tem essa coisa de usar muito eco, né? E aí ele falava, né? Decorridos tantos minutos de jogo no segundo tempo, e daí seguia a partida. Era muito marcante, porque você escutava isso ecoando pelo estádio, né? Porque muitas pessoas iam com o radinho, então aquilo ia se propagando pelo ar. É uma época que eu tenho muita saudade. Uma vez, num super técnico da Band, ou em 99, 2000, 2001, foram 3 anos, calhou no domingo com o Parreira, Zagallo, o Abel Braga com o Leão. 4 técnicos, é claro. E aí a gente passou esse gol do Zico aí. Entendeu? Esse gol do Rondinelli, cruzamento do Zico. Foi engraçado, espontâneo. O Leão começou a reclamar do Abel como se estivesse no vestiário. Pô, você pulou a grossura do Angelete. Aí o Abel, você também não sai debaixo do gol, por que você não sai? Começaram a discutir. Foi sensacional, como se estivesse depois do jogo ali, muito sabe? Porque os dois são muito irreverentes, mas falaram sério, um ficou reclamando do outro. Muito bom. Como se o jogo tivesse sido naquele domingo à tarde. Mas uma outra voz histórica do Rio, sons que ele, Mauro, me mandou.
Tentou o Flamengo, cortou o Botafogo e sai jogando com Mendonça, entregando a Carpegiani. Este na ponta direita para Mirandinha, corta Moser pelo Flamengo, soltando na linha central do gramado para Júnior, subiu o Mengão, passou da defesa ao ataque, atrás ligeiramente a jogada Júnior, deixando para Leandro, na ponta direita, Leandro dá jogo a Lico, joga com o número 11 pela ponta direita, Lico pela ponta esquerda, Tita com a 7, Lico soltou para Dílio, cruzou para Nunes, a gol! Flamengo! Gol! Do Flamengo, um golaço. Nunes, o visual era bom, centro perfeito da direita, tinha bala na agulha Nunes e... Teve um jogo Santos e Flamengo aqui no Morumbi, acho que foi no Morumbi, em que o Santos jogou lá no Rio, tava 1-0, gol de Gilberto Sorriso. Não, o Santos estava ganhando aqui de Paulinho, 1-0 Paulinho Batistotti, em cima da Avenida Júnior. E eu assisti esse jogo na cabine da Rádio Globo com o Valdir Amaral, foi a única vez que eu vi o Valdir Amaral também, e com o Dalmo, lateral esquerdo do Santos. Tava tão lotado lá, mas aí aquele baixinho, daquele mala, daquele Zico, me empata o jogo, de cabeça no fim do jogo, o Santos estava ganhando o Maracanã também, Mauro, você vai lembrar disso, estava 1-0, gol de Gilberto Sorriso, entendeu? E aí depois o Flamengo empatou. Que ano que foi isso mesmo? Isso 83, por aí, né? Acho que 82, 83, 84, 83 teve a final do Campeonato Brasileiro, e em 84 os times se enfrentaram também pela Libertadores, foi uma sequência de jogos entre Santos e Flamengo, né? E o Valdir Amaral, que eu achava interessante, né? Mas eu não gostava do Valdir Amaral, viu? Parece que ele tinha uma batata na boca. Cury, né? Nessa época ele narrava um tempo e o Cury narrava outro tempo. Esse gol aí é um gol no Flamengo 6, Botafogo 0, de 81, que é a vingança do 6-0 que o Botafogo aplicou no aniversário do Flamengo, em 15 de novembro de 72, com 3 gols do Jairzinho e 1 de letra. O Flamengo devolve isso no dia 8 de novembro de 81. O homem sabe tudo. Antes de ser campeão do mundo e da Libertadores com 6-0, seu gol do Nunes. E o Valdir, o que eu achava interessante é que a narração dele, além dos bordões, que eram intermináveis, eram muitos, ele sempre estava identificando em que setor do gramado a bola está do jogador, né? Você vai vendo o jogo à medida que ele vai narrando, é uma narração mais cadenciada, mas que você consegue visualizar o jogo. Numa época que futebol na televisão era coisa eventual, rara, era bem legal, porque você conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo dentro do campo, pelo estilo de narração do Valdir Amaral. Olha, eu falei aqui de Paulinho Batistotti, rapaz. Essa foi do fundo do baú. Ponta direita. E eu lembro daquele tal Mauro Alexandre Zione Ratchop. Falou que o Batistotti era o novo Garrincha. Paulinho Batistotti. Então, mas nós não podemos terminar a conversa com esse rapaz que sabe tudo. Você viu as datas que ele dá? Não, só uma coisinha. Você sabe que sem colocar Jorge Cury. Você sabe que o Zico conta, o Mauro sabe disso, é claro, você também, Milton, que depois do 6-0 que o Botafogo aplicou no Flamengo... Ô Mauro, você deixou o coração dele batendo, ele só fala nesse 6-0. Não é. É porque Jairzinho. O Zico conta que se o Flamengo, antes de devolver o placar, se o Flamengo ganhasse do Botafogo de 4-0, a torcida vaiava. Tinha de sair os 6. Até que o Andrade fez aquele golaço, né, no 5 não valia. Não, 5 não valia. E o interessante é que um Jairzinho, já velho, para o futebol, é claro, um Jairzinho já em fim de carreira, entra no segundo tempo do 6-0 para o Flamengo. Ele que, como lembrou o Mauro, arrebentou no primeiro jogo, 10 anos antes, né, Mauro? Se fizesse 7-0, ia ser vaiado. Não, era 6-0. Tinha que devolver na conta. E devolveu na conta com um golaço do Andrade de fora da área. Vamos ouvir o Jorge Cury para terminar, porque esse para mim foi demais. Volta a pelota ao meio de campo, desce Osmar, ninguém o acosta, adiantou, entregou a Andrade, rouba-lhe o couro, entrega Zico. Dá-lhe, garoto, um bolão para Nunes, caminhou, atirou, vai entrando, é gol! Flamengo! Corrido 6 minutos de luta na primeira etapa. Agora no placar. Flamengo! Nunes, camisa número 9. Atlético! 0. O Cury era um fenômeno, né? Ele era bom demais. Bom demais. Jorge Cury, mineiro de Caxambu, terra de uma nora minha. Vou dizer pra você. Ele, né, Mauro? Ele estava dirigindo as portas no Natal.
bateu o carro na estrada e morreu, não foi isso? Exatamente, até eu me lembro que quem deu a notícia, eu me lembro no rádio, na época foi o Kleber Leite, que era muito ligado ao Jorge Cura, ao Valdir Amaral, né? O Kleber, antes de virar um empresário, né? Ele era repórter, e dos bons. O Kleber foi muito bom repórter de rádio, marcou época na Rádio Tupi com o Ronaldo Castro, inclusive, era grande dupla de reportagem na Rádio Tupi, depois trabalhou na Rádio Globo também. E esse gol que ele narra é o primeiro gol do Flamengo na final do Brasileiro dos 80, contra o Atlético, né? O Reinaldo logo depois empataria, e depois o Zico faz 2-1, o Reinaldo empata de novo, e aí o Nunes, o artilheiro das grandes decisões, como ficou conhecido, faz o terceiro gol, já faltando 10 minutos aproximadamente para o final. Esse aí é um passe sensacional do Zico, o Nunes entra e toca na saída do João Leite, num dos grandes duelos de Flamengo e de Atlético Mineiro no começo dos anos 80. Concluindo, Zaidan, a última pergunta para ele, mas é o seguinte, ele falou dos repórteres volantes aí, né? Sim. Eu lembro aqui do Roberto Silva, Teu Rodrigues, que fez a burrada de virar árbitro, mas era um repórter espetacular. O Silvio Luiz foi um grande repórter também. E o Washington Rodrigues é Deni Menezes, uma dupla famosa. O Zico fala que ele se baseava para cobrar falta ou chutar no gol no posicionamento do Deni Menezes. Que ele tinha sempre uma cadeira ali, porque ele ficava atrás do gol, né? E o Apolinho... Então ele tinha um referencial do repórter para chutar no gol. O Apolinho, que chegou a ser técnico do Flamengo ali, o Apolinho é uma figura, porque teve um dia que o Romário passou mal no treino. E depois na coletiva, o Apolinho falou assim: não, meu time aqui é um arroz com feijão e um ovo frito. Só que hoje o ovo frito passou mal, né? Que era o Romário, né? Agora, Mauro, aliás, Flamengo e Atlético eram duas seleções. O Flamengo teve, em determinado momento, o melhor time do mundo. Quando ele mete 3-0 no Liverpool, o Flamengo tinha o melhor time do mundo naquele momento. Mas, o Mauro, para encerrar da minha parte, o Bandeira de Melo, a administração dele, fez bem ou mal ao Flamengo? Não fez bem ao Flamengo, né? Eu acho que a grande questão da gestão do Eduardo Bandeira de Melo, primeiro, uma confusão que se faz, né? As pessoas atribuem a ele quase todos os méritos pela gestão. Então, na verdade, o que aconteceu em 2012 foi que um grupo de digamos, empresários, executivos, caras muito bem-sucedidos em suas vidas profissionais, eles se reúnem e montam um novo time, digamos assim, para tentar ganhar a eleição do Flamengo e mudar os rumos do clube, né? O Flamengo já se afundava numa dívida acima dos 800 milhões de reais naquela oportunidade. Muitas ações na Justiça do Trabalho, dívida absurda, e esse grupo tinha um candidato à presidência, que era o Valinho Vasconcelos, mas a candidatura dele seria impugnada por um daqueles detalhezinhos de estatuto, não foi sócio remido, não sei quantos anos e tal, aquelas coisas. E aí eles buscam um novo nome. Ele e o Bandeira eram amigos, trabalharam no BNDES juntos durante muito tempo, e aí o Valim convida o Bandeira para ser o presidente do Flamengo, ser o candidato. Ele foi lançado candidato a presidente há 12 dias antes da eleição. As pessoas não votaram no nome do Bandeira de Melo, votaram num grupo que era a esperança do rubro-negro de mudanças mais do que necessárias na administração do Flamengo. E aí ele começa na presidência, depois de um certo tempo há um racha, a versão dos seus hoje adversários políticos e aliados à época é que ele começou a tomar as decisões sozinho, ao contrário do que havia sido combinado, ele dá uma outra versão, enfim. Mas o Flamengo, com o seu Bandeira, ele caminharia na direção que vem caminhando e continuará assim, dificilmente isso vai mudar, não acredito que mude. Hoje o Flamengo é um clube que arrecada mais, que paga seus compromissos pontualmente, que honra seus compromissos e que melhorou em várias frentes. O Flamengo já saiu até do ato trabalhista, porque praticamente tem pouquíssimas ações contra si na Justiça do Trabalho, eram centenas delas. Então o Flamengo hoje é um clube organizado, mas o grande mal que o Bandeira de Melo fez ao Flamengo foi em 2017, quando o Flávio Godinho saiu do clube. O Flávio Godinho foi envolvido naquela operação Lava Jato, não por conta do Flamengo, mas por conta das suas atividades quando trabalhava com a Ike Batista, né? Ele sai da vice-presidência do futebol e o Bandeira passa a acumular a presidência e a vice-presidência do futebol. E aí adota uma gestão totalmente equivocada no futebol, pautada por paternalismo, proteção dos jogadores que tecnicamente deixavam a desejar, e o Flamengo patina no mesmo lugar já há muito tempo. Nessa temporada mesmo, agora, o Flamengo ainda tem chance de ser campeão brasileiro, mas é muito improvável que isso aconteça. O Palmeiras deverá ser o campeão. E o Flamengo errou muito insistindo com um técnico que podia até ser promissor, mas que não tinha tamanho, cacife, estofo para lidar com os jogadores mimados, os jogadores paparicados, paparicados pela direção do Bandeira de Melo, né? E agora fez uma mudança de última hora com o Dorival Júnior para tentar colocar a coisa no rumo, mas acho que provavelmente muito tarde.
Então, acho que o Bandeira de Melo ele teve uma atuação muito importante naquele projeto do Profut, pois ele atuou muito em Brasília, isso foi muito bom para o Flamengo, para a maioria dos clubes brasileiros, renegociando suas gigantescas dívidas, mas ele atrapalhou demais o futebol. Ele não tem conhecimento sobre futebol, perfil para comandar um departamento de futebol. E como se meteu a fazer isso, para a infelicidade do clube, ele só atrapalhou. Não é uma pessoa mal intencionada, não é uma pessoa desonesta, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que ele é bem intencionado, que ele é honesto. Disso eu não tenho a menor dúvida. Mas não é capaz, e aí atrapalhou demais o Flamengo. Eu diria que ele adiou vitórias que cedo ou tarde virão, mas depende muito do Flamengo ter uma gestão minimamente capaz para poder tocar o seu futebol. Hoje, o Flamengo ainda não tem isso. Confesso que eu sempre gostei desse Bandeira de Melo, até pessoalmente em alguns eventos, encontrei com ele no avião também. Agora eu sou do tempo de Fadel, o presidente do Flamengo, da época da Revista do Esporte, e lá do meu Sul de Minas, porque o Sul de Minas meu ali, junto ao leste de São Paulo, é só Corinthians, São Paulo, Palmeiras, um pouco de Santos e Portuguesa. Agora o Sul de Minas do meu pai, Areado, Alfenas e Varginha, é só futebol carioca. Então era Fadel e o meu pai falava muito do Écio, que hoje é um grande amigo meu, tá velhinho aqui na Grande Campinas, Miguel Paulinho Belim, Nécio Orlando Coronel, quer dizer, o trio final aqui, o time deles, super campeão carioca de 58. E também o meu tio Rui, que tá mais novo, tá vivo lá em Varginha, meu pai faleceu em 1960, ele é torcedor do Vasco da Gama, mas eu lembro muito de Fadel, é um nome diferente do futebol, Fadel só teve o Flamengo. O Mauro César Pereira, basicamente o seguinte, muito obrigado pela paciência e muito obrigado pela aula. Você sabe um pouquinho de futebol do Rio de Janeiro, mas 1000 vezes mais que eu sei do Santos. É isso, você sabe tudo sobre o Santos. Eu sei um pouquinho sobre o futebol do Rio de Janeiro, mas o importante é saber um pouquinho sobre futebol, né? Não só do Rio de Janeiro, não só de São Paulo, mas sobre futebol. E eu queria aproveitar, Milton, até para rapidamente falar sobre algo que eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho certeza que o Zaidan e você vão entender o que eu quero dizer. Eu acho que nós precisamos, nós, a imprensa esportiva, os comentaristas, colunistas, aqueles que têm a missão de dar opinião, nós temos que questionar mais a qualidade do jogo de futebol do Brasil. O futebol jogado pelos nossos clubes, ele é atrasado, ele é um futebol que rejeita a bola, os times não querem mais a bola, são os tais times reativos, para usar uma expressão dessas aí, modernas. Todo mundo quer jogar o quê? Fechado no erro do adversário. Eu acabei de participar da transmissão do jogo do Manchester City contra... agora há pouco, fez 6-1 contra o Southampton, pelo Campeonato Inglês. Gabriel fez gol? Não, nem entrou. Está muito mal o Gabriel Jesus e está na reserva, nem entrou no jogo. No meio de semana foi titular na Copa da Liga, não conseguiu marcar um jogo até fácil contra o Fulham. O time reserva jogando muito bem, mas ele não vive um bom momento. Mas você vê o que é o futebol ligado, conectado com os conceitos mais atualizados do esporte e com prazer de ter a bola e prazer de fazer um gol, faço 1, eu quero 2, faço 2, eu quero 3, faço 3, eu quero 4, terminou 6-1. É o segundo 6-1 que eles fazem na temporada. Já teve 2 5-0, 3 3-0. O time tem um saldo de 29 gols em 11 rodadas no campeonato, do melhor campeonato mais disputado do mundo, que é o campeonato inglês. Então, a gente não precisa chegar a tanto, porque não haveria condições, não temos condições econômicas para equiparar isso. Mas dá para fazer um jogo melhor, né? A gente vê muitos times que rejeitam a bola e que praticam futebol antigo. Mas o que vale é o resultado, Isso traduz em quê? Você vê a seleção brasileira fracassar em Copa América, a seleção brasileira fracassar em Copa do Mundo e os times brasileiros fracassarem em competições internacionais. Só um título da Libertadores em 5 anos, nos 5 últimos anos, contando 2018, que foi o Grêmio ano passado, sendo que os times brasileiros têm os maiores orçamentos da América do Sul. É uma coisa que não dá para continuar. Os times têm que ser mais competitivos, têm que jogar mais bola. E você vê um Boca, que não é nem um Boca Júnior muito poderoso, eliminou o campeão da Copa do Brasil e eliminou o virtual campeão brasileiro, o Cruzeiro e o Palmeiras. Alguma coisa está errada. Eu acho que tem muita coisa errada e acho que em alguns momentos a gente precisa ter um olhar um pouco mais crítico para o futebol que vem sendo jogado aqui no Brasil e para a falta de compromisso com a qualidade do jogo. Não estou falando de jogo bonito, não. É muito subjetivo. Eu falo jogar bem. E jogar bem é defender bem, gostar da bola, não ter nojo da bola e atacar bem. Pelo menos os times com mais recursos técnicos e financeiros, e melhores jogadores, consequentemente, dentro da nossa realidade, acho que deveriam ter um compromisso em jogar um futebol melhor. E eu acho que nós estamos tolerando um produto, entre aspas, de 5ª categoria com preço de produto de primeira.
que é o futebol praticado aqui no Brasil, na maioria das vezes. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com vocês, é uma honra. Mauro César Pereira, viu, Zaidan? Mauro César Pereira, um jornalista esportivo genuíno. E eu concordo inteiramente com o Mauro, e você brincou, né, que ele conhece um pouco o futebol do Rio, além de conhecer tudo do futebol do Rio, o Mauro conhece tudo de futebol. E não é só de futebol, não. Não é só de futebol, não. Eu tenho lido comentários que o Mauro tem feito sobre a situação brasileira, no geral. Gosto muito do que você escreve e fala. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pela aula. Obrigado, gente. E Zaidan, sinto saudades do Caminho do Sol, hein? Você começava a falar daquela situação da Palestina, dali você ia para os campeonatos de tênis, e entrava no futebol. Tinha de muito tempo para enrolar, né? Algo espetacular, espetacular. Eu, sinceramente, eu nunca... Ô, Mauro, me ajuda, Mauro. Precisamos botar ele de novo de madrugada. Ele tá muito folgado aqui na rádio. Eu falei com o meu diretor, Mário Bacei. Ele pode ficar aqui das 11 da manhã às 6 da manhã. O que tem, Zaidan? O bom da madrugada é que tem adicional noturno. Né? Ô, Mauro, um abraço pra você, viu? Você é o Mauro bom, viu? Um abraço pra você. O outro Mauro é bom também. Não, eu sou inimigo dele, não adianta. Esse Mauro Cabeleira eu não suporto. Um abraço pra você. Abraço ouvinte. Saudações e bom domingo a todos. E como agradecimento ao Mauro César Pereira, o grande locutor da vida dele, o nosso Doualcei Bueno de Camargo de Marília, que está no céu, na época na Rádio Tupi. Ouçam o que era o Maracanã, onde Zé Silvério brilhou também na própria Rádio Tupi. Só uma coisinha. Acabaram com o Maracanã, até com o som, com o eco do Maracanã. Não tem mais Maracanã. E o Silvério, que narrou tantos jogos lá, sabe disso. Aquele Maracanã é inesquecível. Mas essa história que você contou do Leão e do Abel nesse gol é sensacional. Foi no Super Técnico. Tá aí gravado, precisamos achar aí. Sensacional. O arquivo da Band é o melhor da televisão brasileira, mas você não subiu, você não saiu do gol. Começaram a brigar, pô. Entendeu? Você subiu a grossura de uma Gillette. Foi a primeira vez que eu vi alguém falar. Aí você não sabe sair do gol, você fica debaixo da trave, o goleiro tem que saber sair. Você que esse tamanhão todo não pulou com o Rondinelli, que é baixinho. O Rondinelli é pequeno. Zé Tobias, o nome dele. Zé Rondinelli Tobias. Zé Baiano, lá de São José do Rio Pardo. Vamos ouvir do Alcei Bueno do Camargo, Mauro César Pereira, esse austero e correto jornalista esportivo brasileiro, que me mandou esse áudio aqui, ó. Quer ver? Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Na etapa final, agora Flamengo 1, Rondinelli de cabeça, 0.